a pergunta que eu mais recebo é a seguinte: Rafael, mas qual que é a grande diferença entre o AutoCAD e entre o Civil 3D? Cara, a diferença é que o AutoCAD ele é uma ferramenta só para desenho. Ele é uma ferramenta só para você desenvolver desenhos. E é exatamente por isso que o Civil 3D ganhou todo o mercado hoje. Perfeito? Então entenda essa principal diferença, tá? E por que que você não precisa mais usar o AutoCAD. Ele não é uma ferramenta para você desenvolver projetos de infraestrutura. Como assim, Rafael? Mas eu desenvolvo projetos nele. Não, você desenvolve desenhos e aí você dá um nome de projetos. Perfeito? Eu vou explicar melhor. Dentro do AutoCAD, por exemplo, se eu quiser gerar um perfil longitudinal disso daqui, Rafael, não sei o que é um perfil. Cara, tô meio perdido. Calma, fica tranquilo que você já vai se situar. Todo começo de aprendizado é assim mesmo, né? Começa pela confusão para depois ter a clareza. Então, esse perfil longitudinal aqui, que representa um corte, né? Longitudinal sobre a minha rede de esgoto, aqui mostra aqui o comportamento do terreno e a profundidade dessa rede e cada poço de visita. Beleza? Esse perfil longitudinal, você percebe que quando eu clico nele, ele é um item único. Como se fosse um bloco ali. Na verdade, não é um bloco, ele é um objeto do Civil 3D. Por quê? Porque ele é gerado automaticamente. Se eu fosse gerar um perfil desse lá no AutoCAD, por exemplo, eu teria que desenhar linha por linha, né, texto por texto. Ah, mas eu consigo gerar alguma coisa e tal em algum software, um topográfico, por exemplo. Beleza, mas essas informações aqui, ó, topo, fundo, profundidade, o nome do poço de visita, a estaca, essas informações você não consegue gerar. Tá? Você não consegue gerar. Então, o que que você precisa entender? Que o Civil 3D é realmente uma ferramenta para desenvolver projetos. Todas as modificações que você faz num projeto, elas já são dinâmicas, ou seja, elas já vão se alterando de forma dinâmica. E o que que eu tenho a ver com isso, Rafael? A real é que com o Civil 3D você consegue projetar muito mais rápido, aplicando a tecnologia da metodologia BIM, que é basicamente modelar, né? Você desenvolver a obra dentro do seu computador, mesmo antes dela ser executada em campo. Perfeito? E aí o que que acontece? Você ainda consegue finalizar todo o projeto aqui dentro, com quantitativos, detalhes, informações, tudo isso dentro de um único ambiente. Então, todos esses textos que você está vendo aqui, né? Aqui no tubo, aqui no posto de visita, todos esses textos, eles são gerados automaticamente, tá? Toda essa modelagem, tudo já sai de forma automática. Então, o que você precisa saber é que o Civil 3D tem essa principal diferença do AutoCAD. Se eu quisesse, por exemplo, modelar, né, um projeto de esgoto como esse daqui que você está vendo no AutoCAD, eu teria que vir aqui, desenhar toda essa rede, ó, usando um comando de linha, né, de polilinha, por exemplo. Ó. Teria que fazer mais ou menos isso daqui. Só que essa linha não tem informação nenhuma. Já o meu tubo tem uma série de informações. Só de eu passar o cursor em cima dele, ó, ele já mostra ali para mim, ó, que ele é um tubo de PVC, rígido, ponta e bolsa, junta elástica, para coletor de esgoto, diâmetro 150 milímetros. Ele é o trecho 187. Tá vendo? Ele tem uma série de informações e ainda me mostra aqui também em 3D. Beleza? Também me mostra aqui em 3D. Ou seja, é uma diferença gritante. Tem mais diferença, Rafael? Tem mais um monte. Mas coloca isso na sua cabeça. Ó, Civil 3D é um software para o desenvolvimento de projetos. Eu realmente vou desenvolver um projeto. O AutoCAD é um software para desenho. É exatamente por isso que o Civil 3D ganhou todo o mercado hoje. E não só por causa da conveniência de você projetar 10, 15, 20 vezes mais rápido, mas sim por causa da obrigatoriedade. Imagina, as empresas, os clientes, elas descobriram que o Civil 3D tem esse puta potencial. E pensaram o seguinte, cara, a gente vai ter que obrigar essa galera a usar o Civil 3D. Então, os órgãos governamentais, né, regulamentaram aí o uso da metodologia BIM. E para você desenvolver, para você conseguir utilizar, aplicar essa metodologia BIM, é só usando mesmo o Civil 3D. Dentro do AutoCAD você não vai conseguir fazer isso. Perfeito? Então entenda essa principal diferença, tá? E por que que você não precisa mais usar o AutoCAD. Rafael, aí já vem aquela dúvida, né? Será que não é melhor eu primeiro utilizar o AutoCAD, né? Aprender o AutoCAD, para depois entrar dentro do Civil 3D? A real é que não. Beleza? Eu sei que é muita informação, mas não. Só ficar em paz mesmo, que você não precisa ter conhecimento
nenhum de AutoCAD para começar dentro do Civil 3D. Depois eu vou explicar para vocês com mais detalhes.